Paulo, fique à vontade. Obrigado novamente. Obrigado, Marco. Deixa eu compartilhar minha tela aqui primeiro. Acho que aqui. Vocês estão vendo os slides aqui, né? Direto, hoje. Isso. Tá. Eu estou botando o slide aqui porque a gente vai preencher aquela tabelinha juntos, tabelinha da tarefa de ontem. Espero que muita gente tenha feito. Porque o Marco disse que vai dar ponto depois, na prova, sei lá onde. E aí vamos ver se a gente consegue entender ela. Tá? Ontem, eu não me lembro que horas foi que o Matheus lançou esse desafio aí para o pessoal. Mas isso aqui é um somador de um único bit, tá, pessoal? Um somador completo, um full adder. Tá? Por que ele é completo? Porque ele tem entrada de dados A e B e tem entrada de carry e saída de carry. O que é carry? Carry é quando a gente pega emprestado, quando a gente faz uma soma binária. Tá? Então, vamos fazer um exercício aqui. Para quem não sabe o que é soma binária, tá? Vamos colocar 0 e 0 na entrada. E 0 é o padrão do carry in, tá? O que a gente vai ter? Em binário, 0 mais 0 é 0. Perfeito? E nós teremos um carry 0. Mas como é que é essa mágica aí? Vamos olhar para essa primeira porta short. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Aqui. Vamos olhar para essa primeira porta short aqui. Porta short, A e B 0. Qual é o resultado da porta short? É 0. Perfeito? Então nós temos 0 entrando nessa porta short aqui. O carry, está aqui, é 0. Então ele entra 0 na porta short, nessa segunda porta short aqui. Short 0 e 0, a saída é 0. Perfeito? Esse mesmo A e B também são colocados nessa porta AND aqui de baixo. Então nós temos 0, 0, no AND também é 0. Deixa eu dar um clear aqui agora e a gente faz de novo. Nós temos o carry, perdão, eu vou deixar o 0 e 0 aqui, que a gente já viu daqui. E nós temos esse 0 saindo aqui. Esse resultado 0 dessa short e o 0 que vem do carry também vem para essa porta AND. Então nós temos 0 aqui e 0 aqui. Então nós temos 0, né, 0 e 0 nessa entrada da porta OR aqui e temos 0 aqui. Ok? Vamos tentar um outro input aqui. Vamos botar 1 na entrada do A. Cadê? Desenho. Pronto. Aqui. Não é isso que eu quero. O que eu quero fazer? Qual é o... Eu acho que perdi a ferramenta aqui, Marco. De escrita? Ali na visualizador de opções, você tem anotar, né? Pois é, incrivelmente eu não tenho isso agora. Ele está no outro monitor, será? Você está com 2? Tô com 2, mas não tá. Não? Deixa eu sair do modo aqui. Eu tenho erase format. Curioso isso. Ele... Ele estava aqui, agora não tá mais. Tá, agora sim, agora ele apareceu de novo. Tá, foi burrada minha, desculpa. Então vamos lá. 1 no A e 0 no B.
shor 1, 0, 1. Perfeito? O carry continua sendo 0. Olha aqui embaixo na tabelinha, gente. Vou deixar aqui. Então, eu vou ter 1 aqui e 0 aqui. 1 e 0, resultado 1 nessa segunda shor. Se nós olharmos para a porta AND aqui embaixo, ela recebe esses 1 e 0. 1 e 0 AND é 0. 1 e 0 AND, que vem do A e B aqui, eu vou colocar aqui só para ajudar. Tá ao contrário, na verdade, mas tudo bem. 0. Então, meu carry é 0 depois dessa porta OR. Então, nós fizemos uma conta que é 1 mais 0, em binário, que é a mesma coisa que decimal nesse ponto. Então, minha saída é 1 e o carry é 0. Não vamos fazer ao contrário, que vai dar o mesmo resultado, né? Vamos fazer aqui... 1 e 1. Pronto. Vamos ver o que acontece se a gente fizer 1 mais 1. 1 mais 1 em binário é 1 e 0, certo, pessoal? Que são 2 bits. 1 mais 1 em decimal é 2. 2 em binário, 1 e 0. Então, vamos novamente aqui. Pronto. Aqui. Vamos colocar 1 e 1 da entrada. Shor de 1 e 1, 0. Meu carry continua sendo 0, meu carry in. 1 e 1, 0. Shor de 1 e 1, 0. Então, nós temos o 0 do restante desse shor aqui e o 0 do carry in aqui. 0 e 0 nesta porta shor é 0. Bom, minha saída é 0. Curioso isso, né? A questão é que nós estamos representando a saída com um único bit. Se ela só tem um bit, ela não tem como representar o número 2 em binário. Então, ela representa só o menos significativo, que é o 0. 1 e 0, né? Em compensação, o carry recebe aqui o A e o B1. Aqui nós temos 0 e 0. Essa porta AND vai resultar em 0. E aqui 1 e 1 leva a 1 nessa porta AND. O OR de 1 e 0 é 1. Então, meu carry out, para esse caso aqui, eu vou arrumar aqui embaixo, é 1. Perfeito, pessoal? Essa é a famosa porta full adder. Tá? Vamos dar uma olhadinha nela funcionando? Ficou aberto esse carinha aqui. A gente fecha ele aqui. Vamos ver essa porta funcionando. Full adder. Perfeito. Como é que eu montei o meu full adder, tá? Deixei comentado aqui OR gate, mas é F-adder. Nós temos 3 entradas, A, B e C, que é o carry in, uma saída, que é o S, que a gente chama de S aqui, e o C out, que é o carry out. Primeira coisa, eu vou tentar abrir os dois um ao lado do outro aqui, vamos ver se é possível. Se ficar muito pequeno, pessoal, me avisem que eu tento ajustar aqui alguma coisa. Primeira coisa que nós temos é o shor de A e B. Eu fiz bem explícito, tá? Vai ficar bem tranquilo de entender. Shor do A e B. E vai para essa resultante temporária aqui, que está aqui, tá? Na saída desse primeiro shor. Depois nós temos o segundo shor, que é o resultante do shor A e B com o carry in diretamente. Então tá aqui, ó, carry in mais a resultante daquele shor vai para S. Bom, temos o resultado da soma bruta, vou chamar assim, tá? Agora a gente vai dar uma olhadinha no carry. O carry é sempre mais complicado, tá? O carry é um pouco mais caro porque ele depende de mais portas. Então a gente olha para esse shor, primeiro shor aqui, shor 1, e a gente faz um AND com o carry in. Então o shor 1 entra nessa porta AND e o carry in também entra nessa porta AND. Ok?
Nós temos uma outra resultante de uma outra AND, tá aqui, vai para esse sinal aqui, que é A AND B, que é desse segundo de baixo. E esses dois resultantes, da saída do AND 1 e AND 2, é feito um OR para gerar o carry out. Então nós acabamos de replicar essa lógica toda aqui. Tá? Vamos aumentar aqui de novo. E vamos dar uma olhada agora no funcionamento disso. Tá? Ok. Vamos pegar as portinhas lá de dentro do nosso somadorzinho de 1 bit. Deixa eu tirar isso aqui. E vamos rodar. Espero que dê para o pessoal ver. Eu sei que é pequenininho isso aqui, gente. Todo mundo em zero. A gente já viu que era todo mundo zero. Saída, ela está aqui. E o carry out está aqui. Se a gente colocar 1 no meu A, por exemplo, o meu resultado da primeira shor é 1, porque é A shor B. Então daqui o resultado da primeira shor. O meu resultado da segunda shor Opa, perdão. Faltou uma shor aqui? Deixa eu dar uma olhadinha no circuito. Ah, não, eu já botei direto no S, perdão, gente. Eu não tenho temporário 2, por isso que eu estou procurando. O meu resultado da segunda shor já me leva para o S igual a 1. Tá aqui ele aqui. Tá. A gente nota que ele é praticamente instantâneo, tá? Quer dizer, ele é instantâneo, perdão, na simulação. Numa síntese, ele não é tão instantâneo. A gente consegue ver os atrasos de cada porta, se a gente quiser, tá? Uma pós-síntese, uma análise pós-síntese. Nesse caso aqui, a gente não está muito preocupado com a parte de dentro de cada componente específico. Então, o somador aqui, ele leva o tempo instantâneo. Mas ele não é assim, ele leva o tempo de propagação de cada gate, de cada OR, de cada shor. Enfim, vamos continuar aqui no exercício. Se a gente colocar agora B igual a 1 com A igual a 0, tá aqui, a gente vai ter o mesmo resultado, exatamente igual. Pode ver que não mudou nada aqui embaixo quando a gente elevou o B e baixou o A. Todos os sinais são iguais. Quer dizer, o segundo end vai ser 0, o primeiro end vai ser 0, a shor vai ser 1, porque tem só um elemento, a primeira shor, e a saída vai ser 1. Tá aqui ela, porque a saída basicamente é da segunda shor, tá? Que depende do carry e da primeira shor. Se a gente colocar os dois em 1, A e B em 1, são os dois primeiros elementos aqui em cima, obviamente o nosso carry é 0, tá? Por que ele é 0? Porque é o elemento da entrada, é o primeiro bit, ele vai ser sempre 0, tá? Então a gente mantém os dois em 1, e a gente pode ver que a saída vai ser 0. A shor 1 vai ser 0. Obviamente, 1 e 1 shor é 0. A minha primeira end, ela depende do resultado da primeira shor. Então não depende mais do carry, né, sim, desse resultado. Então end com 0, qualquer coisa é 0. Está aqui a nossa primeira end. A nossa segunda end, que são as entradas diretamente, A e B, 1 e 1. Então a minha segunda end vai ser 1, a gente pode ver nessa subida aqui. E o meu resultado é 0 por causa da segunda shor. 1 e 1. Perdão, 0 e 0. Shor 1 e carry in, 0 e 0. Vai me dar um S0. Mas o meu carry out vai ser 1. Estou tentando dar zoom aqui, mas realmente não tem como dar zoom vertical aqui. Pelo menos eu não sei como fazer nesse programa.
Então, o nosso carry out vai ser 1. Ele sobe aqui. Tá? Depois é todo mundo 0, a gente brinca um pouco mais com os bits. Isso aqui eu vou colocar disponível para vocês, vocês podem brincar um pouquinho. Sugestão para amanhã é que vocês juntem duas portas iguais, dois conjuntos, perdão, iguais a esse, e façam um somador de 2 bits. Tá? Uma dica, o carry out do primeiro conjunto é o carry in do segundo. Só essa a diferença. É basicamente isso que vocês vão ter que sacar. E aqui vamos fazer um somador de 2 bits usando 2 componentes de 1 bit. Perfeito, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu retome um pouquinho isso aqui? Acho que está tudo ok, Paulo. Então tá. Sigamos. Como é que faz aqui? Deixa eu ampliar essa tela aqui. Tá aparecendo para vocês? Perfeito. Tá aparecendo as duas partes. Isso, Tá. Bom, pessoal, vamos adentrar um pouco mais no nosso processadorzinho hoje, de novo. Não quero que vocês se assustem, tá? Porque hoje a gente vai ver uma coisa meio um pouquinho mais cabeluda, digamos assim, um pouquinho mais delicada até para trabalhar, mas é interessante. Isso aqui vocês vão ter que exercitar bastante para compreender bem, tá? É difícil a gente passar tudo sem desenhar bastante no quadro, sem fazer detalhezinhos, mas vocês vão ter tempo depois para mexer nisso aqui. Nós fizemos nosso data path. Se vocês não perceberam, ontem nós fizemos registrador, MUX e ULA. Tá? E agora a gente tem que focar na nossa unidade de controle. A nossa unidade de controle, ela é basicamente uma unidade, uma FSM, uma Finite State Machine, tá? Uma máquina de estados. Mas antes da gente sair decodificando uma máquina de estados que faça alguma coisa, tá? É interessante a gente entender que essa máquina de estados, ela vai, por exemplo, aqui embaixo, decodificar. Bom, se ela vai decodificar, eu tenho que dizer como é que são as instruções, né? As instruções não são um texto que nem está ali ao lado do instruction set. Então, a gente vai ter que pensar nisso primeiro. Tá? A primeira coisa que a gente vai pensar, então, para compor tudo, é definir qual é a nossa largura de dados. A gente vai trabalhar com 16 bits. Tá? Isso quer dizer que memória e registrador vão escrever e ler 16 bits. Ok? E o nosso raster file vai ter 16 registradores também. Então a gente não vai usar todos, mas enfim, é um exercício completo. Depois vocês podem escrever códigos para usar todos, se quiser. E o formato da nossa instrução é de 16 bits. Tá? Esse processadorzinho é meio risky, vamos chamar assim. Tá? As instruções são todas simples, são todas do mesmo tamanho. E ele não varia, tá? É tudo mais bem comportadinho. A gente tenta manter tudo comportadinho. Apesar das instruções não terem os mesmos campos. E veremos agora. Pessoal, essa primeira instrução aqui, essas instruções que estão aqui à esquerda são as instruções daqui, tá? São as mesmas instruções que a gente vai aplicar. E esse aqui são os campos de dados, vou chamar, que ficam dentro da memória. Tá? Aqui tem 16 bits. Se a gente pegar a primeira instrução aqui como exemplo, deixa eu pegar de novo, anotar aqui. Aqui tem 16 bits. Com 16 bits, a gente vai pegar os primeiros 4 bits para dizer qual é a instrução. Então, por exemplo, se eu colocar 0, 0, 0, 0, 4 bits em 0 aqui, o nosso decoder vai olhar para essa instrução, vai selecionar esses 4 bits mais significativos, vai olhar para eles e vai dizer, bom, se aqui é tudo 0, então é um load, do tipo que eu tenho um endereço que eu mando para a memória e aí o dado vem para um registrador determinado. Esses são os primeiros 4 bits. Esses outros 4 bits, que é o RDST, é o registrador destino,
são também de 4 bits. Como eu vou ter 16 registradores, eu preciso só de 4 bits para endereçar esses registradores. Perfeito? E esse campo mem_address, que é endereço de memória, ele tem 8 bits. Bom, se ele tem 8 bits, então quantos endereços de memória eu posso endereçar? Para quem não sabe, 2 na 8 endereços de memória, que são 256 endereços de memória diferentes. Então eu posso ter, nossa memória vai ser uma única memória, tá? Tanto para programa quanto para dados. Então a gente pode ter no máximo 256 dados diferentes de 16 bits, que eu posso dividir em parte para programa e parte para dados efetivamente, tá? A gente pode aumentar isso, a gente pode fazer o que a gente quiser depois, tá? Se quiserem ampliar isso para 32 bits, por exemplo, esse registradorzinho aqui saltaria para, se a gente descontar esses 8, para 24, e 2 na 24 é bastante mais memória, por exemplo. Tá? Mas por enquanto vamos ficar aqui. A outra instrução é o move store, que segue o mesmo padrão, só que ao invés de ser um registrador destino, é o source, é o fonte. É de onde sai o dado e vai para a memória. Só muda a direção. Tá? Aqui é da memória para o registrador e aqui é do registrador para a memória. Nós temos um outro modo de store, que é mais para exercício, tá? Que a gente usa o que está dentro do registrador, de um dos registradores, como endereço. Ok? Então a gente atualiza o opcode, a gente pode ver aqui que 0000 é para esse tipo de, para esse load, 0001 é para esse store, 010 é para esse outro tipo de store. Então o source 2 aqui vai ser o meu endereço, o que estiver dentro do registrador indexado por esse campo. Ok? Se alguém tiver dúvida nesse ponto eu posso repetir. O endereço que estiver dentro do registrador indexado por este campo vai ser o endereço que vai entrar aqui para acessar a memória. A gente não precisa mais ter 8 bits aqui. Nota que interessante, como o dado que cabe dentro do registrador é de 16 bits, então eu posso ter, na verdade, aqui eu poderia ter uma memória que seria de tamanho 2 na 16. Opa. Vocês notem que a gente já acabou de tirar o limite que o campo da instrução nos dava. A gente ampliou ele o dobro. Bom, e esse outro registrador é o registrador para onde, aliás, de onde vem o dado que vai para a memória. A nossa outra instrução é esta que manda um imediato para o registrador. Esse imediato ele está na instrução e ele é escrito no registrador, indexado por aqui. Instrução bem tradicional em tudo que é tipo de processador. Temos um somador, tá? Que a gente vai usar só um registrador destino, o mesmo fonte, então ele atualiza ele mesmo. Tá? O subtrator é igual. Temos o nosso jump, que nós só precisamos do opcode, porque ele sempre olha para R0. Nosso jump, o jump zero, quer dizer, ele faz o pulo para outra instrução, para outro endereço de instrução, se o R0 for 0. Aqui não tem isso aqui, tá, gente? O route não é voltado ao R0. O route não depende de ninguém. Uma vez entrada a instrução route, o programa acaba. Tá? Se ele acabou corretamente ou não, o problema não é da instrução route. A instrução route chega e ela termina a execução. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso processadorzinho. Tá? Deixa eu dar um clear aqui. Esse é a nossa ISA, agora mais completa. Para chegar nisso, a gente precisa construir a FSM. Precisamos construir uma memória, essa memória que está aqui embaixo. E depois a gente vai ver a nossa FSM, que ela vai ser um pouquinho maior. A gente vai dar uma olhada já nela, que ela já está pronta aqui, fresquinha. E bem difícil de entender, para vocês se prepararem. Não é um susto tão grande assim, não. Então tá, vamos dar uma olhadinha como é que funciona uma FSM, para quem não sabe. Esta FSM aqui, ela é uma FSM que não faz nada, mas ela é uma FSM boa, por exemplo. Tá? A gente começa aqui em cima.
no nosso estágio 0, tá? Na nossa bolinha S0 aqui. Tá? E ela começa assim. No S0, é nosso estágio idle, vou chamar assim também, que é o estágio que ele fica ali paradinho inicialmente. Ele inicia aqui. Ele começa com x igual a 0. Tá? A gente pode colocar uma série de coisas que ele faz dentro do estágio. Tá? A gente vai ver no código em seguida. Se o A for 0, deixa eu dar um clear aqui, fica incluído. Se o A for 0, o A é uma entrada dessa FSM, a gente vai ver no código em seguida também. Se o A for 0, ele fica aqui dentro, eternamente aqui dentro, enquanto o A for 0. Quando o A é modificado para 1, ele pula para o próximo estado da nossa máquina de estados. Novamente, ele não atualiza o X, que é nosso único sinalzinho que a gente vai trabalhar aqui, por exemplo. E enquanto A for igual a 0, ele fica aqui dentro ainda. Novamente, se o A for 1, ele pula para o próximo estado. E a mesma coisa fica nesse estado enquanto o A for 0. Então é uma máquina de estados que vocês esperam que esse A aqui, ele vai mudar. De 0 para 1, e uma vez chegar aqui, de 1 para 0. Ou se mantém em 1 para pular diretamente para a próxima. Bom, saindo daqui, quando o A for 1, ele sai dessa porta, desse estado, perdão, e vai para o S3. No S3 a gente atualiza nosso exemplo aqui, nosso sinal de exemplo. Mantém atualizado, mantém o x igual a 1, enquanto o A for igual a 0, ele fica aqui dentro fazendo qualquer outra coisa que a gente queira. E volta para cá. O que significa, por exemplo, x0, y0 e essas coisas assim? Vocês lembram que nossa aula de ontem, a gente tinha, se não me engano, 4 instruções? Por exemplo, a gente precisava de 2 bits. Vamos supor que o x0 e o y0 sejam parte do mesmo conjunto de 2 bits, tá? São só os bits desse conjunto. Isso quer dizer que eu estou mantendo a porta, fazendo a operação, seja qual for, que o 0 implementa. Eu acho que era add, se não me engano, né? Então, enquanto for 0, ele está fazendo add. Quando passar para 1, por exemplo, ele faz sub. Então, são formas de controlar uma outra máquina, um outro dispositivo, nesse caso um dispositivo combinacional, que é a nossa ULA. Isso também serve para controlar os bancos de registradores. Eu tenho a porta de enable, a porta de write enable, a porta de read enable. Isso também serve para, por exemplo, emitir endereço no ciclo certo. A gente não vai ver muito sincronismo, tá? Isso a gente não tem tempo para fazer esse detalhe ainda, nesse momento, perdão. Mas a ideia é que esta máquina de estados seja o nosso controle de todo o restante. Então, tudo passa pela máquina de estados. Vamos dar uma olhadinha, então, nessa FSM. Deixa eu sair desse modo aqui. A gente vai sair desse nosso teste do full header. Deixa eu dar um clear nessa tela. Vamos abrir aqui deixa eu fechar esse aqui. Não fechou? Não fechou. Vamos fechar aqui. Vamos abrir a nossa FSM. De exemplo, FSM. Tá, vamos abrir aqui o código da FSM para a gente dar uma olhadinha. Então, nós temos a entrada 0, nós temos uma entrada de clock, nós temos uma entrada de reset e nós temos uma saída X. Por que nós temos uma entrada de clock no FSM? Bom, nós precisamos, a gente pode ver aqui nesse primeiro process aqui, de um registrador para manter o status da FSM. Tá? A gente tem que saber em que estado a gente está e que estado a gente vai. Então, o registrador faz esse controle. Tá? Aqui embaixo, acho melhor eu passar todo o código, a gente não viu o FSM ainda, né? Então tá. Então a nossa entidade é
a entidade de sempre, a parte de fora, a parte externa, né, são os pinos, digamos, do nosso dispositivo. Nós temos a entrada A, o clock, o reset e a saída X. Ok. Primeira coisa que a gente faz é declarar com esse modelo aqui. Tem outras formas de fazer FSM, tá? Mas essa aqui é a mais comum, a mais simples e a mais normalmente a mais rápida também. Tá? A gente vai declarar um tipo e a gente vai botar aqui os nossos estados deste tipo aqui. E vamos declarar esses estados aqui, esses sinais, perdão, do tipo estado que nós construímos. Tá? Isso aqui é um vetorzinho, tá? Como se fosse um vetor. E ele fica trafegando. Então, nosso registradorzinho típico, e ele coloca S0, que é do tipo estado, dentro do meu estado corrente, meu estado atual, quando o reset for 1. Muita gente usa, por exemplo, aqui idle, em vez de S0, por exemplo. Em vez de dar nomes tão informais, assim, tão frios como S0, S1, S2, o pessoal põe idle. Depois, por exemplo, se for o S1, o pessoal põe synchronizing, por exemplo. Opa. E assim por diante. Tá? A gente vai dar uma olhadinha agora no exemplo. E toda vez que o clock for chaveado, o próximo estado, que ele é alimentado depois, ele vai para o meu estado corrente. Isso quer dizer que isso aqui é um registrador que fica registrando estes sinais. Certo? Vamos ver aqui como é que funciona. A parte da FSM em si, ela é normalmente combinacional. Tá? Eu deixei até anotado aqui. Mas ela pode ter, por exemplo, um registrador aqui dentro, se eu quiser. Dá para fazer. Tá? Às vezes se faz, mas não é assim o melhor dos mundos em termos de performance, porque a gente acaba tendo diferentes ciclos dentro da mesma, entre cada estados. Tá? Tem um estado que por 3 ciclos, por exemplo, para fazer alguma coisa, e o outro estado ele circula em um ciclo. Então isso acaba ficando meio ruim, vou chamar assim. Tá? Isso aqui é combinacional, mas é dentro de um process, tá? E o A faz esse process faz esse processo ser sensível a A, melhor dizendo, e o estado corrente também sensibiliza esse processo, melhor termo. Então vamos usar o case e o when para fazer isso. Tá? Nosso case é, de novo, que nem C, a gente já viu o case. Tá? Então o estado corrente, se ele for S0, ele coloca 0 no X, ou mantém o 0 no X, e verifica se o A é 0. Se o A é 0, o próximo estado é ele mesmo. Se a gente olhar para o registradorzinho aqui logo acima, ele fica aqui dentro com o mesmo estado S0. Se o A for 1, então o próximo estado é S1. Isso quer dizer que no próximo ciclo ele vai alimentar o nosso registradorzinho. Vai alimentar esse aqui, nosso registradorzinho, current state. E no próximo ciclo, quando o current state mudar e a gente sensibilizar esse processo, ele vai verificar o case e aí vai verificar que ele é S1. A gente acabou de trocar ele. Então nota que, apesar de aqui dentro ser combinacional, ele obedece o, entre aspas, chaveamento ou a sensibilidade do registrador, que a gente chamou de current state aqui. Ok? Bom, e aqui é a mesma coisa, como a gente viu na nossa figurinha lá antes, né? Nosso fluxograma. Era S1 e mantém S1 se o A for 0, se não, se o A for 1, vai para S2. Mesma coisa aqui, a gente passa o S2 para o próximo estado, se o A for 1. No próximo ciclo, depois de carregar o registrador lá, e assim por diante. S2, passa para S3 se o A for 1, atualiza o registrador. No próximo atualização do registrador,
a nossa máquina de estados, o nosso processo ele é sensibilizado, passa para o próximo estado e assim por diante. Aqui no S3 a gente atualiza o X. O X é nosso output. Lá em cima, lá nós temos um X. É a nossa saída, que pode ser, por exemplo, o controle da nossa ULA. Se a nossa ULA tiver só soma e subtração, por exemplo, 0 é soma, 1 é subtração, por exemplo. Voltando aqui. E esse when others é o nosso default, no caso do case do C. Tá? É o que ele faz se nada disso aqui em cima for encontrado. E nós terminamos a nossa maquininha de estados. Gente, dúvidas da máquina de estados? Obviamente vocês têm que treinar isso aqui, experimentar e trabalhar em cima dela. Paulo, se eu entendi bem, então, o primeiro processo seria só para ser a sensibilidade no clock, né? Para que ele sincronize com o clock na hora de receber os próximos sinais, né? Esse que eu marquei agora aqui? Isso. Isso é um registrador, tá? Isso. Ele só faz a atribuição ou seja, você só definiu um registrador que vai ser sensível ao clock, que faz essa atribuição, né? É o registrador sensível ao clock e toda vez que o next state aqui alterar, o next state ele é alterado na máquina de estados aqui embaixo, ó. Perfeito. Toda vez que o next state alterar estivermos no clock igual a 1 no evento de clock, né, aquilo que a gente falou antes, a gente falou ontem. Então, se esse next state estiver em 1, por exemplo, ou em S0, ou em S1, neste momento aqui, no clock event, clock 1, então o current state vai alterar. Por exemplo, se eu fizer algum truque e esse current state, por exemplo aqui, ó, vier para S1 e em seguida ele for para S0, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, vou até botar esse 2 aqui. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, provavelmente não vai dar tempo, entre aspas, deste camarada pegar o S1, que é o que está aqui. E ele vai pegar o S2. Tá? Por isso que tem o clock e por isso que a gente faz, a gente isola isso, né? Em momentos distintos de acordo com a sensibilidade do registrador. Perfeito. Um outro exercício interessante, se o A, por exemplo, chavear mais rápido do que o clock, do que esse clock aqui de cima, esta máquina de estados vai virar uma loucura. Então, se a gente fizer o A variar, o A é o nosso input lá em cima, tá, gente? Se a gente fizer o A variar mais rápido que o clock e ainda, mesmo que seja na mesma velocidade limite do clock, deste clock aqui, né? Que não, pode ter vários clocks, tá? Mas se eu fizer o A variar fora de fase com o clock, vou chamar assim, e ele for 1 quando o clock for negativo, ou quando o clock for 0, né? Melhor dizendo. Aqui. Cadê o nosso? Aqui. Ele for 1 quando o meu clock for 0, e for 0 quando o clock for 1, ele nunca vai trocar de estado. Então o A, por exemplo, que é o cara que está controlando tudo isso no final das contas, né? É o nosso input que controla isso tudo, ele tem que ficar ativo durante um tempo suficiente para que o clock enxergue ele. Perfeito. Isso e essa parte toda envolve sincronismo, tá? Isso é com um pouquinho de experiência e tal. Uma pergunta. No começo, aquela primeira parte, você falou que seria somente o registrador que registra o estado que a máquina de estado está. Então, esta que eu selecionei agora aqui. Isso. E embaixo tem o código da troca do registrador. Da troca do estado, perdão. Aqui onde está selecionado ainda? Não, embaixo. Ah, está no outro processo, sim. Isso, no segundo processo. Isso. Se os dois ocorrem ao mesmo tempo, como que faz para garantir que sem querer, o seu processo de baixo pode acabar correndo primeiro que o processo de cima? Aí o seu next stage não vai mudar? É exatamente isso que eu falei agora do A. Por exemplo, esse processo aqui, ele tem esta lista de sensibilidade. Tá?
Então ele vai atualizar os seus valores aqui dentro quando estes camaradas aqui atualizarem. Quando o current state, quando atualizar. Perfeito? Uhum. Então, se o A atualizar fora de sincronia com esse clock, pode ser que eu nunca troque de estado. Perfeito? Pode ser que eu nunca consiga enxergar isso aqui em tempo. Não enxergar isso aqui dentro. Aqui dentro ele troca. Mas pode ser que eu não consiga capturar o next state aqui, ó, esse next state. Aqui nesse processo é combinacional, tá? Se o A mudar, ele obrigatoriamente vai mudar aqui e vai atualizar aqui. Certo. Tá? Esse next state, então, vai ser S1. Vamos supor que o A troque bem rapidinho. Mas, se esse next state estiver em S1 por um período muito curto de tempo, pode ser que o clock não chaveie a tempo de pegar esse next state com esse estado aqui, S1. Uhum. Se o A for muito rápido, ele vai entrar aqui. E daqui a pouco, vamos supor que ele vá para 1 e depois vá para 0 em seguida. Então, ele vai ser next state igual a S1 e depois next state igual a S0. Antes do registrador conseguir registrar o next state S1. Sim, isso pode acontecer, isso se chama sincronia. Isso o teu design tem que se preocupar com isso desde o início. Desde o início que tu constrói tudo isso, aí essa porta A aqui em cima, ela vai ter assim, lá no teu datasheet, lá do teu datasheet, do teu produto, vai ter assim, ó, setup time igual, por exemplo, 20 nanosegundos. Isso quer dizer que tu tem que segurar essa porta A em 1, por exemplo, durante 20 nanosegundos. E depois em 0 durante 20 nanosegundos, pelo menos. É um exemplo, tá? Coisa que Isso você aqui consegue manter nesse código teria que ser, por exemplo, no test bench, garantindo o setup. teria que ser um teste bench para garantir o setup. Certo. Você não consegue garantir no código, é só durante o uso. Só durante o uso. Tem formas de fazer isso no código, que é, por exemplo, registrando a entrada. Eu posso botar um registrador para registrar o A. E aí eu sincronizo o A da entrada, é bufferizar a entrada, esse é o nome, tá? Eu sincronizo o A com o registradorzinho de estados, por exemplo. E aí eu não preciso necessariamente me preocupar antes disso. Então existem pequenos truquezinhos, tá? Eu posso botar um registrador a mais, posso ligar um registrador ao outro em termos de comportamento, tá? Ó, esse registrador aqui só vai mudar de estado agora depois que ele for lido pelo outro registrador de estados, por exemplo. Então existem mágicas, tá, para se fazer. Tá? Existem mágicas para se fazer. Eu posso botar, por exemplo, essa lógica aqui, de alguma forma, eu posso colocar dentro desse registrador. E aí o registrador, por exemplo, só vai trocar de estados, por exemplo, se o A for igual a 1. É um exemplo de truquezinhos que a gente usa para fazer certas coisas. Tranquilo? Tranquilo. Tá. Então, ok. Vamos ver isso aqui funcionando? Que eu mudei aqui só para não ter que ficar catando coisa depois. Tá aqui. Vamos compilar de novo, ver se não ficou nada solto. Ok. Vamos simular, vamos pegar os estados. Aqui de novo. E vamos rodar um pouquinho. Pronto. Então vamos lá. Eu começo com o meu reset em 1. Tá? No meu código aqui, nota que a gente varia, né? A gente teve clear em 0, reset em 1. Tá? Aqui o reset está em 1. Tá? Isso a gente pode brincar bastante. Começo com o meu reset em 1. Meu reset em 1 quer dizer que a minha máquina de estados
meu estado corrente está em S0 e o meu próximo estado está em S0. Perfeito? A minha saída, ela está em 0. E a minha entrada aqui, não importa qual é. Esse é o padrão, tá? É o nosso idle, nosso estado de espera. Assim que o clock chaveia para 1, eu botei o reset para 0 no mesmo test bench, no mesmo momento do test bench. A gente começa a trabalhar. O meu A está em 0 agora. Então ele fica em 0. Enquanto ele estiver em 0, eu não troco de estado. Quando eu trocar de 0 para 1 no A, meu estado, notem, o meu next state muda para S1. Esse aqui. Meu estado corrente continua em S0. Por que isso? Porque eu preciso de um ciclo do registrador para o registrador carregar aquilo e ter o próximo estado. Perfeito? O registrador leva um ciclo, né? Ele trabalha na parte alta do clock, registra, e na próxima parte alta do clock que ele pode ser lido. Então eu vou manter o A em 0, o A em 1, perdão, para a gente sempre chavear. Não tem que ficar mexendo no A toda hora. Tá? E a gente vai ver que ele vai trocar o ciclo corrente pelo pelo próximo ciclo do ciclo anterior. Então, aqui é S0, é o ciclo atual. E aqui em cima é S1, o próximo ciclo. No próximo ciclo de clock, o S1 é o corrente, é o atual, e o S2 é o próximo. E assim por diante, S2, S3, e depois do S3, quando chegamos no ciclo S3 corrente, nós chaveamos a nossa saída X para 1. Um ciclo depois, a gente não tem nenhuma espera, tá? É clock a clock. Um ciclo depois, o S3 passa para S0. E aí a gente faz de novo, tá? Eu faço 2 vezes a mesma coisa. E a gente faz de novo. O ciclo atual é S0, o próximo ciclo é S1, porque o A está em 1, tá, gente? Próximo ciclo ciclo corrente é S1, próximo é S2. S2, esperando para o próximo ciclo S3. S3, quando chega no S3, ele muda o X para 1. E o próximo é S0. Quando passa para S0, o X volta a 0 e assim por diante. Tá? Aqui depois do S2, eu ligo o reset, tá? Aqui. No meio do caminho eu resolvi ligar o reset. E aí eu passo para S0, esperando que o próximo seja S1. Porque o registrador... perdão, aqui está esperando... esperando o próximo ciclo S1, exatamente. Porque o A continua 1, tá? Então ele sabe que o próximo ciclo, mesmo em reset, ele sabe que o próximo ciclo é S1. Muito difícil, gente? Muito complicado? Volto pro início para explicar de novo? Ficou tranquilo? Tá, quem fez ali, eu acho que os primeiros 2 semestres de qualquer coisa que tem informática sabe que é uma máquina de estados, né? Tá? Agora vamos respirar um pouquinho, então, e vamos olhar a memória. É isso mesmo? Deixa eu ver se o cronograma é esse. Memória. A gente vai botar uma memória, a gente vai fazer uma memória bem pequenininha, tá? Para a gente não se enlouquecer. Mas a parte mais legal aqui vai ser o test bench, eu acho. Não fechei aqui? Não terminei aqui. A parte mais legal vai ser, eu acho que o test bench nesse caso da memória. Memória, memória, memória. Que eu chamei de RAM, Random Access Memory, mas não, pessoal, não é uma RAM, tá? É uma simples SRAM. Vamos para o código primeiro. Bom, aqui a gente vai brincar um pouquinho mais com o generic,
Tá? Antes a gente tinha visto o generic que só mexia no tamanho da saída, tudo mais. Aqui a gente vai brincar um pouquinho mais e a gente vai colocar a largura dessa memória. Isso quer dizer que ela vai ter 4 bits de largura. Tá? A profundidade dessa memória, isso quer dizer que ela vai ter 4 conjuntos de 4 bits, vou chamar assim. Tá? E o endereçamento. Como eu só tenho 4 conjuntos, tá? São 4 vetores de 4 bits, para ficar mais fácil de entender. Como eu tenho só 4 vetores para endereçar, e eu não vou endereçar dentro desses vetores, os vetores são sempre completos, tá? Eu só preciso de 2 bits para endereçar. Ok? Eu vou ter o clock, eu vou ter o enable para habilitar, e aqui eu tive a infeliz ideia de usar read e write. A gente pode usar, tá? Mas são palavras que podem ser usadas para outras coisas específicas, tá? São keywords, eventualmente. Mas a gente pode usar. Então eu vou ter uma flag de enable, que é para habilitar a memória. Eu vou ter uma flag de read, que é para informar que eu estou lendo a memória. E eu vou ter uma flag de write, também para informar que eu vou escrever a memória. Tem o endereço de leitura, endereço de escrita, e uma porta para entrada dos dados e uma porta para saída dos dados. Perfeito até aqui? Ela é exatamente igual ao nosso banco de registradores, quando a gente fez lá. Tá? Então nós temos aqui de 0 até 3, def é 4. Nossa largura, nota que aqui os down to, porque aqui é binário e aqui é a quantidade de vetores. Tá? Novamente. Então, runtime, vou chamar de temp run aqui. Vamos lá. Exatamente não, mas bem parecido com o nosso registradorzinho que nós vimos. Nosso processo, primeiro, que é para leitura, ele vai ser um clock e um read, de lista de sensibilidade. Em toda vez que o clock chavear e for 1, e o enable estiver em 1, quer dizer que a minha memória está ligada, e o meu read for 1, eu vou colocar na saída dos dados o meu endereço, o meu vetor endereçado dessa forma. Tá? Isso a gente viu ontem. Se quiserem que eu repito, tá? O read address é em binário e eu converto para inteiros. Então eu acesso o temp run e aqui é um inteiro. Aqui é um inteiro, aqui em cima no array aqui, ó. Tá? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou acessando o temp run dessa maneira. Se o meu read não estiver em 1, eu coloco alta impedância na minha saída. É todo mundo Z. Z. Tá? Se, mesmo que estiver enable, o meu clock estiver ok, chaveado no momento certo. E se o meu read não estiver em 1, eu vou colocar 0. Para escrever na memória, é a mesma coisa, a gente só muda o sentido. Tá? A gente vai usar aqui o write igual a 1, e agora o data in vai para dentro do temp run. Simples como isto. Tá? Registrador. O banco de registradores a gente também faz assim, porque o banco de registradores, na verdade, não usa flip-flops. Usa SRAM. Tá? Flip-flop multiporta dá para fazer, mas ficaria uma coisa absurdamente grande e lenta até. Tá? Apesar do flip-flop ser mais rápido que uma SRAM. Mas enfim, é porque a gente precisa de mais hardware, de mais coisas no meio do caminho. Então, isso aqui é uma típica SRAM. Tá? Normalmente, quando a gente compila para FPGA, por exemplo, a gente sintetiza para FPGA, isso aqui vai gerar as SRAMs de dentro das LUTs das FPGAs. E normalmente, quando a gente compila isso aqui para circuito integrado, ele usa as bibliotecas dele interna para fazer SRAM integrada. Tá? Então é bem comum usar esse tipo de design. Bom, agora o nosso test bench, que eu acho que vai ser mais instrutivo do que a própria memória. Aqui está o nosso componente. O nosso test bench não tem nada, como sempre. Não espera nenhuma entrada, nenhuma saída. Nosso componente.
alguns sinais, que a gente vai brincar com eles agora. E aqui a gente mapeou para esses sinais a nossa memóriazinha. Tá? Aqui é circuito, tá? É design, é circuito under test, enfim. A gente vai fazer um clock aqui, com o ciclo de 10 nano, quer dizer que ele sobe em 5, fica em 5, desce, fica 5 nanosegundos em 0 e assim por diante, a gente já viu isso ontem. Isso aqui é só para contar os números de erros, a gente já tinha visto ontem. E aqui a gente começa a nossa brincadeira. Para que a gente não fique maluco e saia fazendo todos os testes, alguém me perguntou isso ontem, né? Por que eu não fiz testes, não testei todos os bits ou todas as entradas e tal? Bom, porque fica gigante. Fazer na mão. E aqui eu apresento para vocês um for. Tá? Este for, ele pode ser colocado, pode ser usado também no dispositivo, lá na descrição do dispositivo. Se tu assegurar que isso aqui, que o que tiver dentro do for completamente desenrolável e a partir daí sintetizável, tu pode usar for dentro da descrição do circuito. Se não, tu não vai conseguir fazer sintetizar o for. Então, o for ele serve para compactar um pouco as coisas, mas principalmente no test bench, mas dá para usar for dentro do design. Tá? Se, novamente, conseguires assegurar que esse for vai ser completamente desenrolado, não vai ter nenhuma dependência de um para outro, de uma iteração para outra e daí para fora. E depende da ferramenta um pouquinho, mas enfim, tem gente que usa for. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é começar em 0, a gente vai atualizar o nosso endereço de escrita e vai atualizando os dados, habilitar a escrita, esperar 10 nanosegundos e verificar que sai Z. Tá? Isso aqui eu vou passar para vocês depois. Tá? E a teste de leitura é um pouquinho menor. Tá? Eu vou passar isso aqui para vocês podem brincar com esse for depois à vontade e tudo mais. Vamos rodar isso aqui? Posso rodar, gente? Ou alguém quer comentar alguma coisa a respeito disso aqui? Dessa parte. Vamos compilar então. E vamos rodar. Novamente eu vou pegar só dentro do design os sinais para não ficar cheio de coisa aqui. Estabilizou já, então a gente só faz um zoom. Vamos lá. O que tem dentro da RAM? Aqui em temp run, a gente consegue olhar dentro da RAM. Tá? Ela começa com tudo em X. Quer dizer, eu não sei o que tem lá dentro. Tá bom? A primeira coisa que eu faço ele me deu erro aqui, alguma coisa? Não, são só informações. Primeira coisa que eu faço é habilitar o clock. O enable está sempre habilitado para facilitar a nossa vida. E eu habilito o write aqui. Tá? O write, então, é habilitado na entrada do clock, na subida do clock. E o meu data in está em 2. O meu endereço é 1. O endereço 1 é esse aqui. Então, eu tenho 2 na minha memória RAM. Agora, neste endereço aqui. Na minha SRAM. Tá? Eu atualizo o endereço. Continuo fazendo write, tá? Atualizo o endereço do write agora para 2 e coloco o dado 4 na entrada. Então agora no meu endereço 2 eu tenho 4. Aqui está minha memória, tá, gente? Aqui embaixo. Os 4 endereços da minha memória. Faço de novo isso. Endereço 3. Eu somo 2 ali e coloco 6 na minha
posição 3 da memória. Perfeito? Agora eu vou para o meu endereço 0, só para fazer diferente. Ainda com write enable sempre. E eu coloco 8 no meu endereço 0. Perfeito, gente? Essa parte de escrita. Agora eu vou tentar brincar um pouco com a leitura. Então eu venho aqui para ler, leitura, e meu endereço de leitura é do 1. O que eu tinha no meu 1? 2. Então a minha saída de leitura no data out vai para 2. Agora eu leio o meu endereço 2. Meu endereço 2 eu tenho 4. Então a minha saída, que é o meu data out, vai para 4. Aí eu passo para o endereço 3, que eu tenho 6. E a minha saída é 6. Então vocês notem que eu faço read e write, eu posso fazer ao mesmo tempo. Tá? Como é que ele se acha? Depende da implementação da SRAM. Tá? Se o endereço for o mesmo, isso a gente normalmente tem que tratar no código. Tá? Se o endereço for o mesmo, a gente coloca um antes do outro. A gente bufferiza um primeiro para ter um ciclo de diferença. Tá? E a gente cuida. Se o read está no mesmo endereço, então a gente dá preferência para o write, por exemplo, ou para o read. Eu não vou mostrar isso, que isso é um pouco mais complexo de a gente ilustrar. Mas é basicamente assim. Tá? Perfeito, pessoal? Ô Paulo, eu tô com uma dúvida. Você mostrou ali que é bem parecido com o banco de registradores, né? Mas qual que é o detalhe que define que vai ser uma SRAM e não vai ser um flip-flop? Não. O que a gente mostrou foi banco de registradores com SRAM, o que eu mostrei aqui. Ah, tá. O banco de Tá. registradores é com SRAM, perfeito. É com SRAM, é com SRAM, é. O flip-flop, tu vai ter... Vamos lá, o flip-flop obrigatoriamente é um bit. Uhum, Tá? E um conjunto de flip-flops pode fazer um flip-flop de muitos bits. uhum. Tá? Esse é o primeiro ponto. O flip-flop, normalmente, ele tem mais flags de leitura escrita. A gente tem que ter aquele tempo que a gente mostrou. Lembra que a gente mostrou um registrador único? Que Sim. tu mesmo desenhou os inversores ali? Uhum. A gente tem que ter aquele tempo de setup. E a gente tem que cuidar aquilo dentro do código. Certo. Tá? Ele é um pouquinho mais cabeludinho. Tá? Uhum. Se fizeres de um bit só, esse mesmo código que a gente fez, tá? De um bit só, o compilador pode ou não determinar se vai ser uma SRAM ou flip-flop. Uhum. Tá? Quando eu digo compilador, é o sintetizador, né? A máquina, o software que vai fazer a síntese. Né? Sim. Se ele tiver uma biblioteca, por exemplo, que tenha a SRAM de um bit e que tenha o flip-flop de um bit, por exemplo, se esse flip-flop estiver num caminho crítico, ele pode colocar e o uso daquele flip-flop, por exemplo, tiver um time slack, quer dizer, ele vai bagunçar com a tua temporização, um pipeline, por exemplo. Uhum. Se ele identificar que isso aí vai bagunçar com a tua temporização total, ele pode substituir um pelo outro. Ok. Tu pode dizer, é um flip-flop e acabou a história? Sim. Existem pragmas que a gente coloca dentro da síntese, tá? Coloca no código entendi. e ele determina o que vai ser. Aí Você você pode pode fazer isso forçar. manualmente. Perfeito. Pode ser que não funcione por causa disso, o teu código, mas enfim. Sim. Aí é a escolha do designer, né? Perfeito. Então sim, tem como fazer isso. Assim como, por exemplo, em FPGA, eu posso dizer para não usar a SRAM. Eu acabei de construir uma memória. Posso dizer para não construir uma SRAM. Então eu posso, por exemplo, colocar lá um Pragma Shared Memory, se não me engano é esse o termo, tá? Uhum. E ele vai usar a memória RAM que tem dentro da FPGA. Certo. Sim. Tá? Então dá para brincar com isso, tá? É controlável, tá? Beleza. Valeu. Gente, aqui tudo bem? Até aqui foi tudo tranquilo, todo mundo? Alguém quer que eu repita alguma coisa? Então tá. Vamos agora para nosso código mais maluco, que é o da nossa FSM. Deixa eu ver aqui. FSM do nosso processador, tá? Eu vou apresentar ela, a gente não vai construir ela, eu não vou testar ela separada. Tá?
porque ela é bem grande. Tá, e ela é bem chatinha de seguir, mas eu vou apresentar para vocês inicialmente. Acho que não era essa. Deixa eu ver. Não, não era essa aqui. Deixa eu pegar outra. Isto, essa aqui. Isso, essa aqui que tá comentadinha aqui. Nós continuamos vendo o Symfony, tá? Ah, não, eu vou abrir agora ela. Ah, ok. Agora, estão vendo? Sim, agora sim. Tá bom. Dá para ler aí? Tá bom a fonte? Acho que agora ficou melhor. Uhum. Tá. Então tá. Notem a quantidade de portas dessa FSM. Tá, eu vou tentar explicar uma por uma. Aqui é o nosso famoso clock. Ok? Reset. E aqui a gente tem a nossa entrada da nossa instrução. Vou colocar input. Lembrem que eu comentei agora há pouco que a nossa máquina de estados ela controla tudo. Ela controla quando os registradores vão ler, quando os registradores vão escrever, quando eles serão lidos, né, dizendo, como é que serão as ULAs, tudo isso. Tá? Então, o nosso registrador vai ser controlado por esse conjunto de... Eu vou separar aqui para ficar mais fácil. Esse conjunto de portas. Vocês podem ver uma coisa incrível, é que nós temos só 3 portas de entrada. E, não contei, mas são 16 portas de saída. Tá? Então, aqui a gente vai controlar o nosso registrador. Aqui nós vamos controlar nós vamos enviar o endereço de escrita. Aqui, como nós temos 2 portas de leitura, já conversamos sobre isso, nós temos porta 1, endereço de escrita de acesso à porta 1, endereço de acesso à porta 2, e aqui nós temos as nossas flagzinhas, né, os nossos enables. Aqui é o write enable, aqui é o read enable. Da porta 1, e aqui é o read enable. Opa! Da porta 2. A gente viu isso ontem no registrador, tá, pessoal? Vocês têm, acho que vocês têm ele, se não tem, eu posso passar para vocês depois. Aqui nós temos o controle da ULA. Vocês lembram que são 4 coisas que nós vamos fazer. Tá? Na verdade, a nossa ULA que a gente construiu ela é mais completinha, né? A gente construiu com add, sub, and e or, se não me engano. A ULA que a gente vai construir aqui para nossas instruções, a gente não precisa de AND e OR, mas a gente precisa ter um bypass, tá? Que é por causa do imediato. Então a gente vai trabalhar com isso também. E a gente vai apresentar isso com mais calma amanhã. Vai mostrar isso, vai rodar isso. Então a gente precisa de 4 bits para controlar a ULA. Tá? O nome é autoexplicatório, mas ALU control. Nós temos que controlar o nosso jump. Sim, nós temos que controlar o nosso jump.
nós temos que controlar quando o nosso PC será incrementado. PC é o Program Counter, tá? Ele aponta para o endereço da memória de instruções. O PC, por exemplo, começa em 0, é um exemplo. Isso quer dizer que ele vai ler o endereço 0 da memória de instruções. Vai trazer aquele dado que está lá para dentro do nosso sistema, e aí o decode, o fetch, o decode vão começar a trabalhar. O fetch, ele controla o PC, basicamente. Tá? Temos um controle maior aqui, vamos mostrar depois. Aqui nós temos também um controle de load do nosso registrador nosso instruction register. Vou botar melhor assim. Instruction register. Tá, a gente tem que controlar quando a gente pode, quando a gente já leu aquele registrador de instrução, tá? Senão o PC ele pode ser colocado e ele pode substituir aquela instrução e a gente não conseguiu ler ainda por algum motivo. A gente estava fazendo uma instrução um pouco mais demorada, por exemplo. Ou, enfim, a gente estava acessando memória, demora um pouco mais, coisas assim. Então aqui é controle da memória, aqui é de leitura, memory enable, read enable, e aqui é o memory write enable. E nós temos uma coisinha que eu não mostrei para vocês, tá? Que é a saída bufferizada, tá? Que é um registradorzinho que bufferiza a saída. É um latch, um registrador, enfim. Mas aqui é para dizer que a saída está ok. Vamos olhar para a nossa máquina de estados, então. Temos incríveis, não vou contar, muitos estados, tá? Por que nós temos tantos estados? Porque nós temos que sincronizar. Nós temos que esperar, por exemplo, a memória entregar o dado, a gente viu que leva um ciclo, para depois a gente usar no próximo estado, que também leva um ciclo. Então, pode ser que nós tenhamos até 3, 4 ciclos, por exemplo, para resolver uma instrução. De novo, isso não depende da memória, do que a gente construiu, depende do que a gente usou. O registrador ele precisa de um ciclo para trocar de estado. Então, se a gente tem um banco de registradores, a gente não consegue ler daquele banco de registradores no mesmo ciclo que a gente escreve. O mesmo dado, pelo menos, tá? Então, a gente precisa desse conjunto de sincronismo, tá? Bom, pessoal, a gente vai dar uma rápida passada aqui pelos nossos estados. Paulo, Tá. Oi. A memória de dados e a de instruções é a mesma? É a mesma. Ah, entendi. Então, por isso que você tem que ter o Instruction Register. Isso, exatamente. E depois poder ser saudado. Exatamente, exatamente. Esse é um dos motivos, não é o único, tá? Okay. Porque pode ser que o meu PC seja liberado, por exemplo, se ele for colocado, ele pode ser liberado a cada clock, por exemplo. Uhum. E aí pode ser que eu substitua aquela instrução e eu ainda não terminei com ela. Perfeito, perfeito. Por exemplo, se tiver um imediato na instrução, eu tenho que copiar aquele imediato e colocar ele no banco de registradores. Perfeito. E o design que você adotou, então, foi de um multiciclo? A gente pode entrar nessa questão, mas ele não é bem um multiciclo, tá? Por que ele não é bem um multiciclo? Porque eu não consigo determinar... Porque todas as FUs têm o mesmo ciclo. Eu não tenho, por exemplo, um multiplicador que leva 3 ciclos ou 4 ciclos, enfim. Entendi. Entendeu? Então, a minha unidade de execução ela tem um ciclo só, mas as instruções elas precisam de mais de um ciclo porque eu tenho que conversar com mais de um registrador no meio do caminho. Uhum. Tá? Então, ela é meio que um... Eu não quis entrar nesse detalhe para não ter que explicar muito a fundo isso, né? Mas okay. Pode pensar que, em termos de instrução, ele é multiciclo. Uhum. Tá? Mas vamos lá. Então, a gente tem que ter um reset, que a gente reseta todas as nossas saídas importantes, vou chamar assim. E cada saída tem um reset de algum tipo. Por exemplo, para
controlar o PC, o meu reset, a minha flagzinha de reset é 1. Tá? Para não incrementar o PC, eu tenho que botar 0. O meu read enable, write enable, etc. é 0. Tá? Então tem diferenças que eu posso adotar em cada um. No meu reset, o meu S0, meu estado inicial é S0. E assim por diante. Tá? Nota que uma vez eu entrei no S0, eu vou para o S1. Tá? Vocês também vão notar que eu não tenho um registrador aqui. Tá? Nesse início aqui. Tá? Nessa FSM eu não tenho um registrador aqui. Porque essa máquina de estados ela é só parte de um conjunto maior. Tá? Mas, ao mesmo tempo, o meu processo dessa máquina de estados ele é colocado. Então, o que acontece é que eu não tenho aquele registrador separado de estados. Perfeito? Ficou muito confuso isso, gente? Vamos de novo. Ficou um pouco confuso, eu acho. A minha máquina de estados ela é colocada. Eu tenho um clock na minha máquina de estados. E ela só altera quando o meu clock muda. Vocês lembram que eu comentei com vocês que tem vários truquezinhos que a gente pode fazer para botar botar registradores dentro da máquina de estados ou fazer a coisa um pouco mais junto. O Gustavo fez uma pergunta ali que eu ia responder agora. A máquina de estados ela já começa aqui, Gustavo. Tá? Ela é uma máquina de estados um pouco diferente. Ela é uma máquina de estados que ela é sensível ao clock. Na FSM que eu mostrei para vocês, aquela FSM mais bonitinha, mais simplesinha, eu tenho um registrador de estados totalmente separado do resto. Tá? Por quê? Porque o restante não tá, eu não estou lidando com registradores na saída daquela máquina de estados. Aqui, eu estou lidando com registradores. Por exemplo, aqui, Register Enable, Write Enable, do registrador, do banco de registradores. Essa flag aqui, ela é saída aqui, amanhã vocês vão ver completo isso aqui, vai lá para o meu banco de registradores. E o meu banco de registradores, ele tem um clock. Então eu tenho que fazer esse sincronismo. Se eu fizer essa máquina de estados, por exemplo, fazer isso aqui tudo puramente combinacional, eu vou ter que cuidar, ou eu vou ter que botar um buffer no meio do caminho com clock para receber esse dado de forma assíncrona, que ele é combinacional, naquela máquina de estados que a gente viu anteriormente. E aí esse buffer vai sincronizar para o meu banco de registradores. Então vocês notem que isso tudo já está feito aqui. Por isso que eu falei que aqui vocês iam torcer um pouco a cabeça, porque é um pulo do gato um pouco grande e a gente não tem muito como explicar tudo. Mas vamos lá. Por exemplo, esse Write Enable. Lá no meu banco de registradores, essa flag aqui, esse sinal, quando eu ligar todo mundo, esse sinal aqui é saída. Quando eu ligar todo mundo, esse sinal vai para o meu banco de registradores. Meu banco de registradores ele é síncrono. Ele tem um clock. Se eu fizer essa saída assíncrona, combinacional, por exemplo, ela é assíncrona, no meio do caminho, ou eu vou ter que contar o tempo, para esperar que esse camarada aqui fique no tempo certo, ativo, ou eu vou ter que sincronizar, botar um outro registrador que trabalhe com uma entrada assíncrona, por exemplo, e aí fazer o sincronismo. Eu vou ter mais hardware, de novo, a gente vai ter mais área, mais potência, e a gente falou lá no início da apresentação anteontem. Então a gente evita um pouco essas coisas, e o que a gente faz é transformar isso aqui tudo em síncrono. Em suma, a gente transforma isso aqui tudo em registradores. Tá? Registrados, melhor dizendo. Tá? Como registradores. Tudo na máquina de estados. A máquina de estados já resolve isso para nós se a gente fizer assim. Então, esse reset ele é assíncrono. De forma assíncrona, ele reseta todo mundo. E, de forma síncrona, quer dizer, dentro de um ambiente de clock, a nossa máquina de estados começa a trabalhar. Então, quando o clock for 1, tudo mais, a gente está nesse estado, e ele altera o estado, ó, o case state está aqui.
Ele não altera mais o registrador, lembram, gente, do next state e tal. Ele altera o estado. Este estado aqui agora é um registrador. Essa variável, esse sinal aqui. Tá? E a gente altera ele como a gente quer com os nossos estados descritos aqui em cima. Então, quando a gente entra no S0, a gente coloca 0 no controle e pula para o S1 sem esperar nenhuma flag, tá? Nem ninguém de fora dizer que tem que pular para o S1. Aqui é um estado que já faz isso. Quando a gente está no S1, a gente seta todo mundo aqui e pula para o S1A. Quando a gente está no S1A, a gente muda o nosso controle. Por exemplo, no incremento, a gente incrementa o nosso PC e aí começa a trabalhar. Vocês podem notar que aqui é o nosso fetch. Por quê? Porque a gente vai incrementar o PC e lá, quando a gente der uma olhada amanhã no restante do controller, vocês vão ver que ele automaticamente captura então o dado faz o load do dado da memória, da instrução, melhor dizendo, da memória, nesse estado aqui. E assim por diante. De novo, a gente tem mais um estado aqui que basicamente é para sincronizar, então a gente põe o incremento em 0 e aí começa a trabalhar. Aqui seria o nosso estágio de decodificação. Deixa eu mostrar para vocês o porquê que eu consigo colocar move 1 aqui, tá, gente? Perfeito. Por isso que eu consigo colocar move 1, tá, gente? Ó. Eu espero que eu tenha comentado, gente, mas na verdade não foi, esse cidadão aqui era aluno do Frank, acho que eu comentei no primeiro dia, Frank Vahid. Tá? E todos esses designs aqui são baseados desse cidadão aqui. Tá? A gente mudou um pouquinho os códigos, já tinha mudado alguns anos atrás, mudei mais um pouco aqui para apresentar. E esse livro aqui, eu não tenho ele, senão eu poderia mandar para vocês, que é bem interessante. Não dá para seguir exatamente, porque a gente mudou um pouquinho o design, tá? Mas é bem interessante. O Frank Vahid tem uma história legal. O primeiro paper que eu publiquei era blind no Reconfig, Marco, em 2010. Uma história paralela aqui, gente, rapidinho. E era blind. E um dos revisores colocou assim, very good, muito bom em inglês, continue assim. Haggards, Frank Vahid. Estava na revisão. Não era tão blind. Tá? Bom, gente, voltando ao nosso controlador aqui. Por que eu consigo colocar move 1, move 2, move 3? Por que eu consigo colocar o nome das instruções? Porque aqui em cima eu declaro uma constante. Uma bibliotequinha local, work, constante, que fica descrita dessa maneira. Então, a minha instrução de move 1, que a gente estava vendo lá no nosso opcode, 000. Move 2, 001. E assim por diante. Tá? Para eu poder, por exemplo, usar 16 bits de zero sem ter que ficar escrevendo todos os zeros, eu faço 0 e declaro uma constante assim. Hires quer dizer high level, né? Z, aqui. High resistência. Impedância. Então tá, continuando aqui. Esse S2, então, é o nosso decoder. É aqui que ele vai me dizer para onde eu tenho que ir. Se for move do tipo 1, eu vou para S3. Se for um move do tipo 2, eu vou para S4. E assim por diante. Tá? Até aqui tudo bem, gente? A gente só vai descrever um pouco mais aqui. Minimips, Marisa. Isso. Exatamente. Continuando os estados aqui, vamos passar um pouquinho mais rápido para a gente poder encerrar. Vamos pegar um estado aqui como exemplo. Move 1 mesmo.
O move1 era o load com endereço de memória, né? Se eu não me lembro, se eu não me esqueci. Vamos ver aqui quem era o move1 que eu não lembro mais. O move, quando é tudo 000, é um load quando a gente tem um endereço de memória. É isso aí. Aqui. Então, o que ele vai fazer é pegar o endereço do registrador, que estão nos campos de 11 a 8 do meu registrador de instruções. Viu, Marco? Aqui está um exemplo bem claro do que a gente precisa registrar a instrução nesse design, né? Sim, sim, sim. Então a gente pega esse campo e vai jogar lá no endereço de escrita do meu banco de registradores. Esse sinal aqui é setado, esse sinal é setado, write enable é setado, e isto. Se não me engano, é ativo em 0, não me recordo mais também. E depois a gente pula para a próxima instrução, que pula para a próxima. Então, nota que para executar essa instrução eu preciso de 3 estados. Tá? Acho que amanhã vai ficar mais claro quando a gente olhar o código andando. Então. Tranquilo até aqui, gente? Acho que a gente não vai seguir. Isso aqui eu posso disponibilizar para vocês depois, esse arquivo separado. Senão, vocês podem até criar um teste se quiserem, mas é bem... Lição de casa, ler o arquivo e desenhar a máquina de estados. É que essa máquina de estados é grande, vai ter que desenhar numa folha grande. Pode ser também, pode ser. Pode ser, em vez de fazer aquele somador de 2 bits, não mais, então, fazer só esse. Não, tô brincando. Gente, essa máquina de estados, assim, ela é trabalhosa de desenhar, tá? Mas ela é trabalhosa não por causa disso aqui, ó. Não porque, entra a instrução tal, a gente pula para outra, e assim por diante. Não por isso que ela é trabalhosa, mas sim porque a gente tem que ter a sacada de que a gente precisa de mais ciclos para completar toda a operação. E isso é a parte mais importante, eu acho, de fazer uma máquina de estados. Assim, tá? Que controle todo o design. Porque se a gente faz, por exemplo, um design que é... por exemplo, a gente pode colocar tudo no S3. E aí e aqui a máquina de estados fica esperando depois um retorno de uma flag dizendo acabei a instrução, pode pular para o próximo estado. Tem alguns designs que são assim. Então aqui eu teria S3, depois S4. Mas esse estado ficaria aqui durante 3 ciclos, por exemplo. Tá? Assim, ela é bem explícita, tá? De o que ela está fazendo, o que está acontecendo. Eu não fico colocando controles espalhados pelo processador. Tem prós e contras, tá, gente? De novo, esse processador é simples. Se ele tivesse um pipeline, ia ser um pouquinho mais complicado fazer dessa forma. Também dá, mas seria um pouquinho mais complicado. Pipeline significa que cada estágio inteiro de execução é feito num ciclo determinado. Tá? Vocês podem estudar um pouquinho de pipeline, se vocês não viram ainda, é interessante. E aqui nós temos o restante das instruções. Tá? Tem instrução de um ciclo, tem instrução de 2 ciclos, instrução de 3 ciclos. Gente, eu sei que aqui vai gerar um monte de dúvida, tá? Mas é assim que funciona. A gente vai ter as dúvidas e vai resolvendo. Dúvidas? Agora é um pouco de discussão, um pouco de conversa. Ô, Paulo, desce um pouquinho o código. Vamos só mostrar como que seria essa máquina de estado para a gente, se a gente quiser montar ela. Porque não é uma Quer coisa desenhar muito... ela, tá falando? Vamos desenhar aqui na tela mesmo, para mostrar que não é tão difícil. Então, o primeiro estado ali... Tá, deixa eu botar no S0. É que o mais complicado vai ser colocar todos esses númerozinhos, mas vamos colocar só os estados. Pode ser, pode ser. Né? Então, ali estaria o S0 ele sempre vai para S1, né? Sempre vai para S1. Beleza. Então... Joia, então vou colocar aqui uma setinha.
Beleza. E aí o S1 sempre vai para S2? Sempre vai para S1A. Beleza. Porque o FET precisa de um ciclo, precisa de 3 ciclos para ser executado. Perfeito. O Então, FET, na verdade, precisa de 2, a gente precisa sincronizar depois, mas enfim. e o S1A vai para o S1B sempre, né? Vai para S1B sempre. Joia. O E aí o S1B S1B... sempre vai para S2. E no S2 é que as coisas começam a ficar um pouco mais... Joia. E aí o S2 ele vai ter vários estados que ele pode ir, né? O S2 pode ir para S3, S4, enfim, que são as instruções propriamente ditas, tá? Vou colocar aqui o S3, então. E o que acontece é que ele vai para o S3 Ele vai para o S3, do S3 ele vai para o caso S3A. a instrução seja um Ah, move, perdão, né? perdão. Se for o move 1 que a gente chamou aqui. Move 1. E então a gente pode só concretizar assim um pouquinho, né? Tipo, como que eu Eu acho que consigo interpretar essa máquina, né? eu acho que vale a pena ir para continuar na S3 mais um pouco, Marco. Peraí, só vamos colocar o move 2 aqui, só para Tá, que é o S4, né? eles... Só para todo mundo entender como que seria, né? Então aqui ele abre para vários estados dependendo do upcode, né? Isso. E deixa eu ver se eu consigo arrastar esse. Não consigo arrastar, beleza. E aí então do S3 a gente... Vai para S1. S3, S3A, S3B. S3A, S3B. E aí ele volta para S1, é isso? Para S1. Beleza, então... S1 que é o meu FET, né? O início do meu FET. E o S0, então, ele não retorna mais, seria só o... O S0 ele retorna quando for halt, por exemplo. Ah, ok. Ou deveria retornar. Deixa eu até ver se está retornando para esse... Porque isso aqui foi uma... Não, desculpa, o S10 ele fica nele, né? O S10, o halt ele para, né? Ele para tudo, não faz mais nada. Ele precisa de um reset, um hard reset. Perfeito. Então, não sei se clareou um pouquinho para o pessoal que não estava conseguindo entender o que a máquina de estado estava gerando. E, claro, cada ponto desse, então, né, ele vai gerar sinais de controle da fora, né, que vai controlar os diversos componentes do processador, né? São tudo ali igual aqui no S3, né, tem esses sinais aqui de controle, né? Vamos botar lá para cima, lá. Uhum. Aqui, ó. Só apagar isso aqui. No reset, a gente reseta todo mundo. Perfeito. Mas quando a gente está setando depois, a gente pode setar só aqueles que precisam, né? Ah, sim. Porque eles continuam em 0, né? Eles vão continuar como estava. Alguns sinais eles já têm 0, já iniciam em 0, já tem os seus próprios módulos sendo resetados em 0. O reset ele vai ser basicamente síncrono para todo mundo, entendeu? Perfeito. Assíncrono em relação ao clock, mas ao mesmo tempo para todo mundo. Então, eu só tenho que controlar, por exemplo, aqui no FET, eu tenho que controlar que eu acesse a memória de instruções, escreva no registrador de instrução e Isso. faça seja lá o que for, né? Isso, no S1, S1A e S1B a gente faz isso. Lá no S3, por exemplo, o banco de registradores vai ser controlado e assim por diante. A memória de dados, e aí? Isso. Então só para... Não sei se alguém tem alguma dúvida aqui na máquina de estados, como que... Se tiverem, escreve ali no chat ou abre o microfone. Quer dizer, eu acho que o pessoal... Acordado, vivo. Eu acho que o pessoal, depois que vê uma máquina de estados e vê que tudo funciona só com a máquina de estados, brocha um pouco, né? Do tipo, poxa, o processador todo é uma máquina de estados. Só para ter certeza, tipo...
Opa, Marcelo, você desligou o microfone. Apertei o botão errado. Beleza, de novo, de novo. Dos estados S0 até o S2 são os estados de decode, que é comum para qualquer instrução que seja. Então ele sempre vai voltar para lá e começar a ler dali. E depois ele decide para onde ele vai. Fetch e decode. Isso. Isso. Então, basicamente, tem aqui a parte toda de fetch decode, e depois, por exemplo, aqui a execução da instrução de fato. Depois teria a execução da outra instrução de fato, depois da outra. Perfeito. E assim por diante. O Gabriel perguntou, esses sinais de controle emitidos de cada estado controlam os outros componentes do processador, como o ULA, por exemplo? A ULA, Exatamente o isso. banco de registrador, qualquer outra coisa que tu tenhas dentro lá, esses sinais que saem de cada estado aqui, vão controlar aqueles componentes, exatamente. Todos esses componentes aqui que o Paulo tinha, né, todos esses sinais de controle aqui que o Paulo tinha já nos apresentado. Beleza. E o que é diferente, né, é que se vocês pensarem lá no MIPS os registradores RS, RT e RD, RS, RT e RD, eles não são enviados pelo controle propriamente, né? O controle ele só controla o MUX que está recebendo. E nesse design aqui é um pouquinho diferente, né? O controle também está enviando qual que é o endereço dos registradores, né? Não só controlando o MUX, mas mandando ele também, né? Então ele Esse tem um controle mais localizado, né? Ele controla tudo num lugar só. Exato, exato. Então tem uma diferencinha aí que é interessante, né? Porque a gente sempre vê o MIPS como exemplo e parece que não tem como fugir dele, né? E tem, né? Tem como fazer diferente. Beleza. Fazer um projeto pequeno, é melhor fazer máquina de estado primeiro ou fazer tabelas verdades? Quais a maneira mais correta? É uma boa pergunta. Como é que a gente fez, né? Primeira coisa que a gente fez foi decidir a ISA. Né? Decidir quais são as instruções que a gente vai usar. Eu quero ter um add. Bom, então tu precisa ter um add. Tu precisa ter um somador, perdão. Eu quero ter uma multiplicação. Então, coloca um multiplicador. Então, a primeira coisa que a gente fez foi o data path. Né? Registradores. A gente decide a largura desses registradores. 16 bits, 32, 64. Depois a gente coloca a quantidade de registradores. Eu preciso de 5 registradores? Eu preciso de 16? Essa parte de decidir a quantidade de registradores ela é bem delicada e depende do que tu vai processar, tá? Depende de uma série de coisas, assim. O outro detalhe, além dessa parte de registradores de ULA, é a conexão. Como é que a gente vai conectar isso com a memória? A gente vai ter estruturas que vão acessar a memória por si, como, por exemplo, os processadores modernos têm módulos que acessam a memória. Não é a ULA que acessa a memória, não é o registrador que acessa a memória. Eles têm módulos que acessam, módulos que fazem load e módulos que fazem store. Tá? Então depende muito dessa parte. Depois disso, tu vai determinar como vai ser o comportamento daquela ULA. Porque no final das contas, tu não está preocupado com fetch, decode, ou qualquer coisa que seja. Tu está preocupado com como vai ser processado o mais rápido possível. Por isso que o data path normalmente vem primeiro. Depois tu te preocupa com, agora eu tenho que botar o código lá dentro. Vou escrever o opcode. Como é que vai ser o opcode? Vai ser assim, a gente escreveu ali. Vou determinar os campos da minha instrução. Ok? E aí tu começa a brincar com essa parte. E aí tu vai para fetch, decode, mais alguma coisa. Se for um processador muito mais complexo, tem lá register renaming, módulos de dispatch, enfim. Pode ser mais complexo ainda, né? Mais simples do que esse cara aqui, só se ele tivesse apenas um acumulador. Em vez de ter uma ULA, fosse só um acumulador, por exemplo. Um somador que soma alguma coisa nova com ele mesmo.
E aí já não é mais processador, porque não faz mais nada, né? Então aí só teria um registrador, basicamente, de operação, né? E é isso, é muito simples, no final das contas, se tu entender essa parte de FSM. E se já fez lá a arquitetura, o que é interessante é o seguinte, que lá em arquitetura a gente faz esses, então olha o data path, depois o controle, né? E o controle a gente começa pensando assim, nesse estado aqui, o que tem que acontecer? Nesse estado, sem pensar muito nos fios de sinais, né? Mas pensando no comportamento que ele tem que ter, né? Isso, Ele vai ter que ativar o MUX, vai ter que fazer não sei o quê, e assim por diante. Depois, igual o Gabriel falou, a gente vai ter uma tabela com quer dizer, o Lucas, né, falou ali, vai ter uma as tabela tabelas verdade. verdade. Mas nota que aqui em VHDL, escrevendo dessa maneira, né, sem se preocupar tanto com os detalhes, mas deixando o compilador fazer o trabalho por nós, a gente não teve que pegar a tabela verdade e ver qual que é a lógica combinacional que gera cada saída que eu quero. Né? Então foi direto ali. O Paulo falou assim, aqui no S2 eu quero que, sei lá, no S1 eu quero que gere no primeiro sound controle seja 1, no segundo seja 0, no outro seja 0. E ele não teve que criar a lógica combinacional que leva do estado até o número que a gente quer, a saída que a gente quer. A gente simplesmente foi lá e foi setando, ó. Notem que isso aí amanhã a gente vai ver um pouquinho mais de atenção, porque a gente vai ver todo o hardware. Notem que cada um desses aí que o Marco listou agora são módulos diferentes, depois a gente vai ver. São componentes diferentes. Então eu sempre acabo colocando no papel todo o trabalho braçal. Então o bacana é isso, né? Que imagina, fazer um processador com quantos bilhões de transistores? 10 bilhões? 30 no caso da GPU? 30 bilhões de transistores. E você querer resolver o controle cada com tabelas verdades e fazendo lá um mapa de Carnot e resolvendo. Então, é inviável, né? Então, você tem que conseguir escrever código em mais alto nível, que é o que a gente está fazendo aqui, e a ferramenta depois vai fazer o que ela tem que se fazer, né? O que ela faz bem, que é transformar as entradas para gerar essas saídas aqui, de acordo com, né, da melhor maneira possível, seja com lógica convencional, seja olhando uma memória, seja lá como ela vai fazer. Então, eu acho que o bacana de ver esse cursinho de VHDL é entender isso, né? Que a gente viu lá fazer tudo na mão, no papel, na ponta do lápis, mas quando a gente vai para a indústria, bom, cada vez mais está sendo em alto nível, né? Mas o conhecimento lá de baixo nível é totalmente fundamental para a gente entender como que isso daqui funciona e o que a ferramenta tem que gerar, né, para nós no fim do dia. A gente tem que, usando essa parte que o Marco falou agora, que o conhecimento, mesmo básico, ele é extremamente importante, mesmo a gente escrevendo em alto nível, porque imagina se tu escreve alguma coisa, porque vai funcionar assim, ok, tá funcionando, mas em vez de gerar aquela porta AND pequenininha, gera uma coisa qualquer lá. O compilador ele vai tentar gerar o melhor possível, mas se tu não escrever de maneira correta o código, ele vai gerar uma outra coisa qualquer. Então essa parte é importante, é fundamental que conheças que a porta AND existe para escrever corretamente a porta AND, por exemplo, né? Um exemplo bem simples. Então essa parte é importante realmente. Perfeito. Mais dúvidas, pessoal? Sem dúvidas. Tá bom, tá bom. Amanhã a gente vai ver todas as 250 mil linhas de código. Uma por uma. Não vamos. Mas vamos ver todo o código amanhã. A gente vai tentar olhar todo o funcionamento, pegar ao menos uma instrução. A gente vai ver como é que a instrução entra, realmente sai da memória. Vamos ver esses detalhes assim. E espero que o processadorzinho funcione amanhã. Isso. Quem quiser dar uma olhadinha em códigos, né, Paulo, de processadores, acho que tem lá o Open Cores ainda funciona, né? O Open Cores tem muita coisa. Tem muita coisa. O próprio Playground, o EDA Playground, ele tem nos exemplos de VHDL, Verilog, ele tem algumas coisas boas ali.
Acho que não tem nada muito complexo assim, no processador, mas ele tem algumas coisas boas. Uhum. Acho que tem que fazer um cadastro lá na hora de fazer o download. É. Mas é bem bacana, assim, porque tem tudo que é sabor de processador lá feito O Open já. Core, sim. O Open Core tem coisas muito boas lá. Eu tava dando uma olhadinha agora, tem o RISC-V, tem o MIPS, tem o Mini-MIPS, tem tudo que vocês imaginarem. Vocês tiram dúvidas de outros trabalhos por e-mail? Depende. De literatura eu não conheço muito, não. A geografia também tá meio assim. Manda mensagem sim, Lucas. Tá bom? Manda mensagem para mim, se eu não souber eu encaminho para o Paulo. E... Vamos interagindo. Quer dizer, manda pro Matheus. Matheus sabe a resposta. Tá? Eu tô organizando manda pro Matheus. Feito. Então tá, gente. Acho que era isso. Mais uma vez, obrigado pela paciência, gente. E vão levantando as dúvidas, tá? Eu vou passar agora no início da tarde novamente para o Matheus mais alguns códigos para vocês darem uma olhada, esse que a gente fez hoje. Brincar um pouco. E amanhã a gente vai ver o processadorzinho completo, espero. Perfeito. Tenho fé. Valeu, Paulo. Muito obrigado. Valeu, gente. Pessoal. Obrigado. Obrigado. Tchau, bom dia. Até mais para vocês.